Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó divina vontade, reina na minha vontade. Uno a minha voz à tua voz, o meu coração ao teu coração, a minha oração à tua oração eterna, por meio do teu Fiat onipotente. Coloco-me espiritualmente em cada tempo, em cada geração, em cada alma que existiu, existe e existirá. E por cada pecador, ó meu Jesus, por todos os que te ofenderam, te ofendem e te ofenderão. Ofereço-te a minha pequenez fundida à tua vontade divina, como súplica de amor, reparação e salvação. Peço-te por cada lágrima escondida, por cada coração endurecido, por cada alma perdida, que nenhuma se perca, que todas conheçam o teu amor infinito. Ó Pai eterno, olha para o teu Filho Jesus Cristo crucificado, recebe os méritos infinitos de sua paixão, em favor de todos os seus filhos dispersos, rebeldes e feridos. Rainha Mãe, porta do reino da divina vontade, une-te a esta súplica, cobre cada pecador com o teu manto sagrado. Forma em cada criatura a vida do querer divino. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, sopra sobre cada alma e inflama o mundo com o fogo do Fiat divino. Amém. Continuando a leitura do livro Vida Íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no 7º capítulo. O que o Filho de Deus praticou em seu íntimo, da partida do Egito até a chegada a Nazaré. A ordem de retorno. Morto Herodes e cessado inteiramente o morticínio dos inocentes, agradecia ao Pai, com tão elevada providência se dignara por termo àquela ingente perseguição. O dileto Pai ordenou-me então que voltasse a Nazaré, minha pátria, querendo que eu estabelecesse ali residência. Adorei as ordens divinas e agradeci-lhe a enorme bondade de se dignar chamar-me novamente do exílio e fazer-me voltar à pátria. Em semelhante ocasião, supliquei-lhe que, pela mesma bondade, se dignasse reconduzir a si aquelas almas que, exiladas do paraíso por causa da culpa, vivem no meio de seus cruéis inimigos e estão na escravidão do demônio. Por graça particular, não só chamasse de novo de tão mísera escravatura, mas, além disso, lhes tirasse todas as ocasiões e os impedimentos que se interpõem para obstacularizar-lhes o retorno à amizade com ele e ao estado de vida perfeita. O Pai prometeu-me fazê-lo, e de fato o executa com providência paterna, enquanto muitas almas deixam a escravidão do demônio e do pecado por esta divina providência. Muitas, contudo, não o fazem, visto que efetivamente não o querem. Agradeci ao Pai por tudo o que se dignara dispor em proveito e para a salvação dos meus irmãos. Alegrava-me muito por aqueles que retornam à sua amizade e à verdadeira liberdade de filhos diletos. Sentia ao mesmo tempo grande pesar por aqueles que preferiam permanecer na própria miséria e escravidão. Via tudo isso, oferecia esta minha alegria e este meu pesar ao Pai, e em virtude de que eu sentia, pedia-lhe se dignasse dar àqueles que se convertiam nova graça, a fim de não mais se afastarem dele. Aqueles que permaneciam em mísera escravidão, se dignasse chamá-los novamente com a voz mais poderosa e auxílios mais válidos, usando também para com quem não dava ouvidos ao amoroso convite e à paterna providência. As violências e os castigos próprios para fazê-los cair em si mesmos e fazerem por causa das ameaças e para se libertarem dos castigos, o que não queriam fazer por amor. Vi que meu Pai tudo faria bem, com grande misericórdia. Vi ainda a obstinação de muitos, que não teriam dado ouvidos nem aos benefícios, nem aos castigos. Sentia grande pesar. Consolava-me, porém, porque muitos se converteriam do próprio erro e retornariam ao Pai. Por este motivo, agradecia de novo ao Pai. Tendo-me ele já assinalado sua vontade acerca da minha partida daquela nação,
Transmiti a este respeito aviso a José, por meio de um anjo. Louvei e adorei esta paterna providência e disposição divina, e pedi-lhe que se portasse de modo semelhante com os meus irmãos, ao querer mais uma vez chamar ao estado de graça alguma alma, por divina misericórdia, e fazê-la retornar à sua pátria, que é o paraíso. Prevenisse a quem a pudesse ajudar e fazê-la voltar a ele. Fizesse com as divinas inspirações que executasse sua vontade, como fez José, que logo me reconduziu a Nazaré para cumprir a vontade divina. O Pai prometeu-me fazer tudo isso, e eu lhe rendi as devidas graças também por parte de meus irmãos. Alegria e conformidade de Maria e José. Ouvida a ordem divina, José logo preveniu a sua esposa, e juntos se alegravam por terem de retornar à pátria. Renderam graças ao meu pai, e com a mesma conformidade com a qual haviam recebido a ordem de partir de sua pátria, receberam a ordem de voltar para lá. Coisa semelhante fiz eu em relação ao pai, e ofereci-lhe a pronta obediência deles e a conformidade à sua vontade, unidas às minhas, e pedi-lhe que, em virtude delas, se dignasse inserir no coração de todos os meus irmãos semelhante conformidade em todas as coisas, tanto prósperas como adversas. Suplicava-lhe que recebesse minhas ofertas em suplência por aquelas que não sabem acomodar-se ao querer divino, e só obedecem e se conformam com a vontade divina no que lhes satisfaz. Mas nas coisas adversas se portam com grande dureza e não querem submeter-se às disposições divinas. Meu pai acolheu com grande contentamento estas minhas ofertas e recebeu a satisfação relativa àquela dureza e pouca conformidade de meus irmãos. Fez-me ver ainda como por aquelas minhas súplicas e ofertas daria a todos os meus irmãos nova graça, para que se puderem conformar em tudo com as suas divinas disposições e obedecerem prontamente à sua vontade. Eu já via que muitos se serviriam da graça agindo virtuosamente, portando-se como filhos obedientes e submissos à vontade do Pai Celeste. Disto me alegrei muito, agradeci ao Pai e impetrei-lhes graça maior. Vi ainda que muitos se mostravam nessa questão cada vez mais duros e pertinazes, sem dar importância alguma à graça concedida por meu Pai. Afligia-me por isso e rogava ao Pai que retirasse de mim a satisfação devida por causa da dureza deles. Suplicava-lhe que usasse de misericórdia para com eles. Não desististe de dar a sua graça para que, prevenidos por ela, finalmente se rendessem à sua vontade e às divinas disposições. O Pai prometia-me fazê-lo para consolar-me daquelas aflições. Na verdade, muitos, por fim, reconhecendo o seu erro, emendar-se-iam e entregar-se-iam a tudo o que a respeito deles dispunha o Pai. Agradeci-lhe mais uma vez esta nova graça e misericórdia que usava para com eles por minha causa. Bendizia-o e louvava a sua infinita bondade e condescender em tudo o que eu reclamava dele para benefício de meus irmãos e para sua maior glória. A despedida. Antes de partir, a querida mãe e José se despediram de alguns amigos. Frequentemente vinham visitar minha mãe para serem por ela instruídos, atraídos pelo odor de suas raras virtudes. Não podiam apartar-se dela. A querida mãe os confortou, animou e exortou a perseverança na adoração do verdadeiro Deus e firmeza na fé ensinada por ela. Assegurou-lhes contínua proteção e pediu-me que os abençoasse e impetrasse-lhes de meu Pai as graças necessárias à eterna salvação. Fi-lo com todo o amor e benignidade. Desfaziam-se em pranto os seus corações, visto que, iluminados por luz superior, reconheciam de algum modo o grande mérito da querida mãe e, sabendo que não o teriam mais para sempre, não podiam consolar-se e aceitar tamanha perda. Oferecia ao Pai aquelas lágrimas e aflição de seus corações e pedia-lhe se dignasse consolá-los e assisti-los sempre de modo particular.
Roguei-lhe ainda se dignasse conceder idêntico sentimento a todos os meus irmãos em ocasiões semelhantes, tendo o conhecimento de que hão de perder sua santa graça e a da minha querida mãe por meio do pecado, sintam aquela dor e arrependimento que verdadeiramente devem sentir. Com isto cheguem a livrar-se de tão grande desgraça, isto é, conhecendo o mal, possam libertar-se dele e não ficar privados de sua graça e da proteção de minha querida mãe. Pedia-lhe se dignasse ter cuidado particular de toda aquela nação, uma vez que eu havia estado ali todo aquele tempo e em vista da caridade de alguns deles para comigo, se dignasse iluminá-la e fazer com que se convertesse e reconhecesse o verdadeiro Deus. Supliquei ainda, não permitisse que aquela casa onde havia habitado fosse receptáculo de seus inimigos, tendo sido já consagrada e santificada pela minha permanência. Ficasse sempre no estado em que eu a deixava, e todos os que lá se encontrassem fossem iluminados e ficassem persuadidos das verdades eternas. Os que lá ingressassem com fim reto fossem confortados e animados, a perseverança na fé, o infiel se convertesse, e a quem queria ficar na infidelidade não lhe fosse permitido ali entrar. Tudo me concedeu o Pai. Obtido isso, pedi-lhe ainda que se dignasse conceder graça idêntica a todas as almas nas quais estabeleci morada, isto é, que se tornem incapazes de dar asilo ao inimigo. O pecado, já estando santificadas por minha contínua permanência nelas. Quem tratar com as mesmas, fique iluminado e confirmado na fé e na verdade, de maneira a poder afirmar: esta alma é verdadeira habitação de Deus e nela se encontra a graça divina. Instrua-se com a palavra dela e aprenda através dos seus exemplos. O Pai amoroso prometeu fazê-lo com grande liberalidade. Efetivamente não deixo de realizá-lo. Enquanto uma alma fiel, onde estabeleci morada por meio da graça e do amor, se torna em um consolo. Serve de exemplo para todos, ilumina qualquer um que trate com ela e persuade-o, porque, porque verdadeiramente aquela alma é trono da sabedoria divina e nela habito. Se muitas, depois de terem sido durante longo tempo habitação minha, são ocupadas por meus inimigos, isso sucede porque elas efetivamente o querem à força, e não porque meu Pai não lhes conceda graça para se conservarem no estado qual, por sua infinita bondade, os havia colocado. Ao ver que muitas haveriam de cair, sentia dor insofrível, e ofereci este imenso pesar ao Pai, suplicando-lhe que, em virtude deste, se dignasse iluminá-las para que conhecessem o próprio erro, lhes desse simultaneamente tanta graça que pudessem voltar ao primitivo estado. Por ser-lhes coisa muito difícil de conseguir, fiz novas instâncias ao Pai e roguei-lhe com súplicas reiteradas, de modo que, finalmente, condescendeu o querido e benigno Pai e prometeu-me quanto eu lhe pedia, apesar de que muitas abusariam até desta nova graça. Agradeci-lhe por aquelas que a aproveitariam e supliquei-lhe ter piedade das míseras que dela abusavam. Agradeci ao Pai. Agradece ao Pai. Bênção. Havendo chegado o dia marcado para a partida, pus-me de joelhos em terra, juntaram-se a mim a dileta mãe e José, e assim agradeci ao Pai por todas as graças que naquele lugar me havia dispensado. Os cuidados paternos que me dedicara a mim, a querida mãe e a José, por sua providência, e conservar-nos e governar-nos com tão grande amor. Agradeci-lhe por todos os benefícios que havia feito àquela nação por meu intermédio. E como já se cumprira a sua promessa de chamar-me ao Egito para salvar aquele povo, roguei-lhe dar paterna assistência a todos aqueles que criam nele e conceder-lhes tanta virtude e graça que pudessem converter os outros e reconduzi-los à adoração do verdadeiro Deus. Agradeci-lhe ainda em nome de toda aquela nação, por se ter dignado mandar-me para lá a fim de habitar no meio deles.
Desconhecendo eles o benefício singular, deixavam de dar ao meu Pai a devida glória, faltando ao conveniente agradecimento, e isso supri por parte de todos. Recebeu o Pai minhas ofertas e condescendeu aos meus rogos, prometendo-me o que lhe pedia, mostrando ter por meu intermédio todo o agrado a que me almejava. Declarava-se satisfeito em relação a todos os meus irmãos, por aquilo que eu fazia em nome e lugar deles. Pedia-lhe a bênção como filho, em tudo submisso e obediente. Rogava-lhe abençoasse minha querida mãe e seu esposo José. Fê-lo com a plenitude de sua graça. Obtido isto, roguei-lhe se dignasse realizar coisa semelhante em favor de todos os meus irmãos, quando se encontrassem em idêntica situação, isto é, cumprissem a sua vontade e obedecessem às suas ordens, por ele abençoados. Tudo lhes sairia com perfeição e executariam a vontade do Pai perfeitamente para a sua maior glória, e proveito deles e para alcançarem o prêmio preparado para os verdadeiros obedientes e aos que praticam as suas obras com toda a perfeição requerida. O Pai prometeu-me realizar tudo isto, e com grande liberalidade. Daí, quem se mostra esquivo à obediência e à execução de sua vontade, fica privado de sua bênção, como ainda do prêmio, a causa desgosto ao meu Pai, o qual não deve ser desgostado, nem contraditado, seja o que for que possa acontecer no mundo, e ainda a custo da própria vida devem meus irmãos obedecer-lhe em tudo, agradar-lhe pela prática perfeita daquilo que ele requer. Via, porém, que muitos nisto falhariam, sentia grande pesar e oferecia, em suplência, minhas ações, nas quais muito se comprazia o dileto Pai. Agradecia-lhe por essa complacência, como também agradecia-lhe em lugar daqueles que lhe dão prazer e executam perfeitamente suas obras e divinos mandamentos. A partida. Chegada a hora da partida, tomou-me a dileta mãe pela mão, junto com José. Saímos daquela cidade sem qualquer provisão, mas só confiados na providência de meu pai. Havendo saído da cidade, voltei-me para trás e, alcançando a destra, abençoei-a, suplicando ao Pai, confirmasse sobre ela a bênção que dera, e de novo lhe recomendei. Começando a viagem, disse à querida mãe que cantasse um novo cântico de louvor e de ação de graças ao Pai. Logo começou a cantar tão suavemente e com tanto gosto de meu pai, meu e de José, que caminhamos um grande trecho da estrada sem sentirmos cansaço algum. Ofereci estes cânticos ao dileto Pai e pedi-lhe que, por sua causa e minha complacência, se dignasse dar a todos os meus irmãos tanta graça, que, ao ouvirem os louvores divinos, ficassem consolados no íntimo e não sentissem cansaço no seu serviço. Assim se animem cada vez mais à fadiga e a todas aquelas ações que em seu serviço lhes possam trazer tédio e cansaço. O Pai prometeu-me fazê-lo, embora em muitos não cause esses efeitos a graça que ele lhes comunica, porque a intenção deles não é inteiramente sincera. A vontade está manchada de amor próprio e o motivo de agir não é só para a glória e o serviço de meu Pai. Em consequência, não sentem aqueles efeitos admiráveis que a graça divina costuma causar numa alma verdadeiramente fiel. Combinam o passo. Andava minha esposa, embora menino, pequeno, com passo igual ao de minha mãe e José, enquanto eles se acomodavam à minha fraqueza de criança e eu à sua condição. Esforçava-me por segui-los. Ofereci ainda isso ao Pai, e embora fosse uma coisa em si mínima, era contudo muito grande, porque feito por mim. Estando a minha humanidade unida à divindade, qualquer obra minha, apesar de mínima, era de mérito e valores infinitos. Pedi ao Pai que, em virtude daquela união que procurava obter, acomodando-me aos passos da Divina Mãe e de José, se dignasse dar graça e virtude a todos os meus irmãos,
e fazer cada um deles se acomodar à vontade de outrem naquelas coisas que são para sua glória e gosto. Fazer com que cada um deles se acomode à debilidade e fraqueza do irmão enfermo e débil, e que este se esforce o mais possível por seguir a robustez de quem é mais forte e válido do que ele. Assim unidos, acomodando-se um à condição do outro, sirvam ao Pai com paz e tranquilidade de espírito e cheguem ao fim visado, a aquisição da glória eterna. Via nisto muitos falhariam, e pedia com grande instância ao Pai que inserisse em seus corações essa bela virtude e união, da qual depende todo o proveito que deve uma alma tirar do serviço divino. Se faltar essa virtude, tudo falta. O Pai me prometia fazê-lo, mas eu bem via que muitos e muitos haveriam de falhar, deixar-se-iam enganar nisto pelo amor próprio e pelo inimigo infernal, que com todo o seu poder se afadiga e empenha por abolir do mundo essa virtude de caridade e união com o próximo. Pedia-o com mais instância ao Pai e oferecia-lhe o pesar que experimentava, o qual, na verdade, era muito grande, porquanto este é um vício, asaz contrário à virtude, e aquilo que eu viera a ensinar. Meu pai aceitava aquilo que eu fazia e oferecia-lhe com grande amor. Mostrava-se pronto a dar a todos nova graça, em troca daquilo que recebia de mim e aplacava-se. Os meus irmãos muito excitavam a ira pela pouca caridade e unanimidade entre si, pois não queriam compadecer-se mutuamente, nem suportar um a fraqueza do outro, enquanto meu pai suporta inúmeras faltas, imperfeições e defeitos de todos, e acomoda-se à vontade deles nas coisas que lhes são proveitosas. Pedia-lhe sempre se dignasse conceder luz a todos para conhecerem esta verdade, e assim a minha imitação soubessem acomodar-se e a concordar entre si, muito mais se animassem a fazê-lo ao ver que não só não desdenhei praticá-lo, mas cumpri-lo com tanto gosto, amor e resignação, e isto por amor deles e para deixar-lhes um exemplo perfeito. Rogava ao Pai abençoasse e desse nova graça a todos aqueles que me tivessem imitado. Tinha a todos presentes, olhava-os com amor e impetrava-lhes muitas graças, em particular a perseverança final. Nesta, como em todas as outras virtudes, meu Pai benignamente me concedeu e agradeci-lhe por parte de todos, também aqueles que ainda não tinham o ser, e depois de o haverem tido, muitas vezes faltam neste ponto. Por isso supri a omissão de todos. Ficou meu Pai inteiramente satisfeito. As bênçãos de Jesus. Prosseguindo assim nossa viagem, ia dando a bênção por todos os lugares por onde passava e pedia a meu pai se dignasse fazer com que aquelas estradas e campos fossem habitados por pessoas que lhe dessem muita glória, lá o servissem fielmente, imitassem a minha vida e praticassem as minhas virtudes. O pai prometeu-me fazer como efetivamente fez depois. Enquanto por seu particular impulso, muitos tendo deixado o mundo com todas as suas comodidades e riquezas, se retiraram a estes desertos e campos para ali levar uma vida mais angélica do que humana. E aqueles lugares se transformaram em escolas de toda virtude e perfeição. Quanto me alegrava, esposa minha, ao ver que nisto se realizaria a promessa de meu pai pelo pedido que fiz, de modo que eu, por gratidão, para com o pai, prostrei-me por terra e genuflexo, adorei-o e agradeci-lhe tamanho benefício. Orei por uma assistência e cuidado particular para com todos aqueles que ali fossem levados por impulso divino, com a intenção de lá fazerem sua morada em vigílias e penitências, para a glória de meu Pai e imitação minha, a fim de, depois, seguirem o prêmio prometido por meu Pai, a quem deixar tudo para seguir-me e imitar-me.
Supliquei-lhe ainda para todos o dom da perseverança, porque via que muitos haveriam de faltar. Quanto a isto, por instigação do inimigo infernal, o qual, com várias espécies de tentações e muitas astúcias, se empenhariam, se empenharia por fazê-los retroceder do bem iniciado. Por isso rezei ainda ao meu pai se dignasse frear a besta infernal, dar àqueles tanta luz que pudessem conhecer as suas astúcias e lisonjas e, simultaneamente, graça para superarem-nas. O dileto Pai tudo me prometeu, como de fato o realizou, e ainda o vai executando, não deixando jamais de dar luz, graça e virtude àqueles todos que se acham em semelhante estado, a fim de que possam perseverar-se nas insídias e sibilos do inimigo tentador, que odeia ferozmente todos aqueles que se põem a seguir-me e a imitar-me, porque sabe quão grande é o bem que eles fazem e a grande recompensa que lhes está preparada, como ainda o dano e a ruína que a esse inimigo advém pelas perdas que assim sofre. Por isso jamais repousa, sempre gira e gira, e como cão raivoso tenta morder quem se opõe a seus perversos desígnios. Mas efetivamente, a imundíssima fera nada pode fazer, se não lhe o permite o meu Pai. Assim, todas as suas fraudes e insídias servem a meus irmãos para aumentar-lhes o mérito e a glória, enquanto eles se superam e vencem com a graça de meu Pai. Jesus nos braços de José e Maria. Havendo já caminhado um grande trecho, estava muito cansado. Percebeu-o minha dileta mãe, enquanto participante de todos os padecimentos que sentia em minha humanidade. Ofereceu-se junto com José para levar-me sucessivamente nos braços. Aceitei para dar-lhes aquela consolação, uma vez que também eles estavam muito atribulados pela viagem. Consenti que primeiro minha querida mãe me carregasse nos braços por algum tempo, depois José, no intuito de, em tal ocasião, consolar um e outro. Roguei, portanto, ao Pai, fizesse que não sentissem peso nem fardo algum, e ainda que os consolasse e revigorasse, para que poderem prosseguir a viagem, pois estavam eles igualmente muito cansados e sem conforto humano. Havendo minha mãe me tomado nos braços, entendeu logo o favor da virtude divina que em mim habitava, e cheia de alegria e revigorada quanto às forças corporais, andava sem dar atenção a isso, sem sentir fardo nem peso, ao invés, com muita alegria e consolação. Depois de algum tempo, entregou-me a José, pois assim lhe ordenei. Operaram-se os mesmos efeitos em José, mas não com aquela sublimidade de efeitos que minha dileta mãe experimentava. Assim, tanto com um como a outra, prosseguiram o caminho com regozijo, sem fadiga, sem nem cansaço. Eu, no entanto, ofereci aquela caridade e amor ao meu pai e supliquei-lhe se dignasse conceder a graça idêntica a todos os meus irmãos, principalmente aqueles que se exercitam em semelhantes atos de caridade, isto é, todos os que por amor ao meu pai querem assumir as fadigas insustentáveis para o próximo enfermo e débil, e que, visando proporcionar-lhe refrigério e alívio nas tribulações, substituem-no nas fadigas e em outras obras que o irmão não pode suportar. Por eles pedi ao Pai que, visto fazerem-no eles por amor ao seu e para imitar-me, disseram-lhe, desse-lhe graças para não sentirem fadiga ou tédio ou peso que a obra lhes possa trazer. Concedesse-lhes também tanta graça, que naquela ação a obra da caridade experimentasse muita consolação e conforto de espírito. E se aquilo que se faz por amor de uma criatura não causa enjoo nem tédio a quem ama, convém muito mais que as obras feitas por amor de meu Pai não provoquem tédio, fastio ou cansaço. Ao invés, encha-se a alma de celeste consolo espiritual, de virtude e força para praticar coisas cada vez maiores para a glória de meu Pai e para proveito próprio e utilidade do próximo necessitado e angustiado.
Tudo isso me prometeu fazer o Pai com particular cuidado e providência, como de fato o vai realizando. Pode, a respeito, dar verdadeiro testemunho que nisso se vai exercitando e verdadeiramente o faz por amor de meu Pai, sem outro interesse. Quem assim age não pode negar ter sentido todos aqueles efeitos que já mencionei. E se não os experimenta, é por não ser da sua vontade inteiramente perfeita, nem o amor verdadeiro, pois onde se encontra genuíno amor e boa vontade, encontra-se ainda tudo o que referi. Eu o impetrei de meu Pai, e ele, tendo-mo prometido, não pôde falhar, nem falhará jamais. Via, porém, que muitos falhariam nisto, por aí misturarem fins peculiares, não inteiramente retos. Sentia pesar por ver que não davam a meu pai aquele gosto que lhe teriam dado se agissem com reta intenção, e também porque eles perdem o mérito da obra e, ao agirem, não recebem o prêmio por eles esperado, devido ao defeito inerente. Disso sentia pesar e rogava com grande instância ao Pai se dignasse purificar-lhes a intenção, aperfeiçoar-lhes a vontade, a fim de que, tendo-se afadigado, não fossem depois frustrados do prêmio preparado. Também nisso atendeu-me o Pai, e, em verdade, não deixa de insinuar continuamente ao coração daqueles que nisto se exercitarem, que purifiquem a própria intenção e mantenham liberta a vontade de qualquer complacência, vaidade e outras que lhes possa fazer o mérito das próprias ações. Muitos deles aproveitavam e executavam quanto ao meu Pai sugeria-lhes, com as divinas inspirações. Disto me alegrava e rendia graças ao Pai. Impetrava-lhes nova graça e virtude. Entristecia-me, porém, por causa dos que abusavam e não davam ouvidos à divina inspiração, mas seguiam seus ditames e falsas atenções. Para suprir-lhes a falta, oferecia ao Pai as minhas retas intenções, ao agir só para a sua maior glória e por seu amor. E com isto vinha a dar-lhe aquela glória e satisfação que por estes últimos lhe era negada. Muito aprazia o meu dileto pai tudo o que eu fazia, e frequentemente me dizia: meu filho amado e dileto, encontro em ti todas as minhas delícias e complacências, e de ti recebo toda a glória e honra que me negam as criaturas. E mais me alegro em ti sozinho do que em todas elas juntas, mesmo se fossem perfeitas e santas. Eu, ao ouvir essas palavras, experimentava na alma e também em minha humanidade novo gáudio, pela complacência de meu dileto Pai. Oferecia-lhe este gáudio que experimentava, e por ele suplicava-lhe não se irar contra meus irmãos delinquentes, mas suportá-los e sustentá-los com longanimidade e provê-los com o seu amor paterno. Pedia-lhe, por aquele gáudio e aquele prazer que ele experimentava em mim, que se dignasse consolar todos os meus irmãos aflitos e angustiados, no caminho da virtude, dos quais via muitos. O Pai benigno e amoroso me atendeu enquanto lhe pedi em todo o amor e solicitude. Etapa restauradora. Chegados que fomos mais adiante e encontrando-nos, tanto eu como minha querida mãe e o fidelíssimo José, um pouco aflitos e necessitados de algum conforto para nossa humanidade, paramos no caminho e, sentados no chão, ali alimentamo-nos de umas ervas daquele campo, pois não havia outra coisa. Estava eu sentado no meio deles, e com a minha presença os consolava, de modo que aquele alimento, mais apto para alimentar animais do que homens, tornava-se-lhes muito aprazível e suave. Oferecia ao Pai aquela nossa pobreza e miséria, pedi-lhe que, do mesmo modo que se dignara, por meu intermédio, transformar-me em agradável e suave para minha mãe e seu esposo, daquele alimento tão vil, por estar eu em meio deles,
assim fizesse que para todos os meus irmãos pobres e necessitados se tornassem saborosos os alimentos ruins, por meio de sua graça, uma vez que se encontra entre eles o seu divino Espírito, que é o verdadeiro condimento de todas as iguarias. Não lhes fosse duro sofrer a privação de alimentos, algumas vezes necessários, pois eu já sofrera isso antes deles, por seu amor e para dar-lhes exemplo. Oferecia depois aqueles padecimentos em desconto de tantas culpas que meus irmãos cometem neste particular, não se contendo com o bastante para sustentar-lhes a vida, mas procurando sempre iguarias mais delicadas, pois não vivem senão para satisfazer esse sentido tão contrário à virtude. Principalmente quando se lhe permite desordenadamente o que ele requer. Eu, desde então, oferecia ao Pai aquela mortificação e abstinência em suplência de sua insaciabilidade e desordem. Oferecia-me ao Pai para dar-lhe satisfação maior, apesar de não poder, então, pequenino como era, realizar o desejo de sofrer muito, tanto mais que estava sujeito à obediência à minha mãe e a José, sem querer faltar jamais quanto ao que por eles me era ordenado. Agradavam, porém, ao Pai minhas ofertas. Ele aceitava meu desejo e declarava-me como era ainda vontade sua, que me preparasse e estivesse disposto a sofrer penas e padecimentos maiores. Havendo ingerido pouco alimento, rendia as costumeiras graças a meu pai, junto com a querida mãe José. Oferecia-lhe as habituais ações de graças, em agradecimento por tudo aquilo que se dignava conceder-me, e em suplência por todos os meus irmãos que falhavam neste particular. A meu pai muito aprazia, sempre o que eu realizava, e cada vez causava-lhe novo gáudio, como se fosse a primeira. Alegrava-me muito eu também de dar este prazer e satisfação ao Pai, tanto porque eu amava muito, como pela utilidade daí decorrente para todos com os meus irmãos. Porque eu o tomava como, como motivo para reclamar novas graças e favores para eles, apesar de bastar-me para fazê-lo saber que meu Pai era infinitamente bom e misericordioso. Não obstante, adquiria mais ânimo e confiança de pedir-lhe as graças quando via que ficava plenamente satisfeito pelo que eu obrava e lhe fazia e lhe oferecia. Todas as vezes que lhe oferecia algo, o que acontecia continuamente, pedia-lhe alguma nova graça para todos os meus irmãos. Entretanto, meu desejo não era outro senão glorificar o Pai, obter a salvação de meus irmãos e alcançar-lhes todas as graças necessárias para a sua eterna salvação, assim como todos aqueles bens que os possam tornar capazes de darem gosto a meu Pai e torná-los muito sublimes na glória do paraíso, que eu viera para ganhar-lhes e ensinar-lhes o caminho seguro de lá chegar. Jesus no meio de Maria e de José. Estando um pouco restaurados e havendo rendido ao Pai as devidas graças, prosseguíamos a caminhada. Estava eu no meio deles e eles seguravam minhas mãos. Oh, quando se regozijavam aquelas duas almas afortunadas ao terem no meio deles a minha pessoa, além de ser por eles muito amada, era ainda conhecida e respeitada. Igualmente eu muito me alegrava de estar entre eles. Ia falando e declarando-lhes os divinos mistérios, que em mim estavam escondidos, e suas almas, ao ouvirem minha voz, liquefaziam-se de amor. Ofereci depois aquele prazer ao Pai, como também o consolo e o gáudio que sentiam minha dileta mãe e o seu esposo José. E roguei-lhe com grande instância se dignasse inspirar a todos os meus irmãos sentimento semelhante ao de Maria e de José, a saber, o de levar-me no meio de seus corações, visto que não podem fruir visivelmente de minha companhia, mas podem perfeitamente ter-me de modo invisível no coração. Pela graça e pelo amor. Como desejo eu estar sempre em companhia de meus irmãos e acompanhá-los na viagem perigosa à eternidade, supliquei ao Pai, com grande insistência, que os iluminasse e lhes inspirasse
trazendo-me sempre nos seus corações, que eu havia escolhido para ali estabelecer contínua morada. Eu o pedi por graças ao meu Pai, o qual, tendo-me dado o domínio sobre todos os meus irmãos, que eu devia resgatar com o meu sangue, qual minha herança, concedeu-me ainda para a posse e habitação seus corações, conforme eu desejaria e lhe havia pedido. Obtido tudo isto de meu pai, e estando muito contente com o que havia me concedido, ouvi depois do mesmo que deixaria liberdade a todos os meus irmãos, de modo que dependesse deles de sua vontade ter-me em sua companhia e dar-me o abrigo, ambicionado no coração, para ali estabelecer minha morada. Vi depois que muitos, em número assaz grande, me negariam esta morada, e muitos ainda frequentemente me expulsariam para fazer ali o habitar do meu, o habitar o meu e o do seu inimigo. Oh, ao ver isto, quanto me afligi! Como me foi amargurada aquela consolação! Lamentava-o bastante, e com grande abundância de lágrimas dizia: ó corações ingratos, por que negais abrigar-me? Por que negais abrigar-me e a mim, o vosso Salvador, que havereis de ser a vossa eterna bem-aventurança e que, para merecer-vos a glória do paraíso, desci ao seio do Pai, onde estava fruindo dos tesouros da divindade e me diminuí, abaixei e humilhei por vós? E vós, ingratos, permiti-vos negar-me naquilo que tanto deveis desejar? Recusei-me asilo dentro de vós e expulsai-me. Por quê? A fim de oferecer desabrigo ao vosso e meu cruel inimigo, o pecado que vim destruir por minha morte e paixão. Ah, que falta de correspondência encontrou em vós o meu amor. Depois voltava-me ao meu pai e dizia-lhe que lhes perdoasse tanta ingratidão e loucura, porque não sabiam o que faziam. Oferecia-lhe aquelas lágrimas com desconto da ingratidão e crueldade deles, mais para consigo mesmos do que para comigo, pois o bem tinha necessidade. E tudo o que eu procurava e por que ansiava, visava a utilidade deles e o gosto de meu dileto pai, que tudo isso ambicionava e reclamava de mim. Ao pai muito apraziam minhas lágrimas e realmente eram-lhe muito aceitas. No fito de consolar-me, prometia-me fazer que fosse preciso para converter o coração humano e fazê-lo render-se à doce violência de seu amor. Efetivamente verifiquei que por meio das lágrimas que derramava e pelas preces, muitos corações se rendiam às novas inspirações e aos novos impulsos, acompanhados de poderosa graça de meu Pai. Mas quantas preces, quantas lágrimas e quantas ofertas fazia eu ao meu Pai, no intuito de merecer os meus irmãos a graça eficaz, que eles por si jamais teriam podido merecer. Merecia esta graça grátis data, à força de súplicas, e o Pai me prometia, principalmente quando me via aflito, a fim de consolar-me. Minha única consolação era o que ele fosse por todos conhecido e amado. Por isso dava-me tudo aquilo que eu requeria, a fim de que meus irmãos o conhecessem, amassem e servissem fielmente. Tendo agradecido a meu pai tanta liberalidade, ofereci-lhe muita vontade e meu desejo em suplência por todos os meus irmãos, que não têm a esse respeito pensamento algum. Este pensamento lhes deveria estar a peito mais do que qualquer outro, a saber, fosse meu Pai conhecido, amado e servido por todos, e eles procurassem em todas as coisas a sua maior glória. Agradaram ao Pai as minhas ofertas, e ficou satisfeito relativamente às omissões de meus irmãos a este respeito. Realmente sentia muito pesar, e segundo o vosso modo de entender, tinha grande vergonha de ver como quase todos os meus irmãos andavam desviados do caminho reto, e se tornavam em tantas obras odiosas a meu pai.
Eu, enquanto chefe e irmão mais velho deles, compadecia diante de meu pai para ajustar com ele os seus débitos e impetrar-lhes a graça e o favor divino. Causava-me grande confusão diante do pai verificar a soma de suas iniquidades e toda a espécie. Oferecia-lhe esta minha confusão também em desconto daqueles que com a ousadia e sem pudor se apresentam para obter dele as graças. Coisa monstruosa e abominável ao meu dileto pai. Com audácia, como se este fosse obrigado a dispensar graças àqueles que, sem respeito algum, o ofendem. Eles vão avante com a alma acumulada de iniquidade soberba. Por isto, eu não só ofereci a minha confusão, mas além disso roguei-lhe, com grande instância, que se dignasse iluminá-los, fazê-los conhecer o próprio erro e lhes desse o verdadeiro sentimento da infinita majestade do Pai e da vileza, baixeza, miséria e pobreza deles mesmos. Atendeu-me nisto o benigno e amoroso Pai, revelando-me quanto se demonstrava misericordioso para com os meus irmãos, pois não deixa, de diversos modos, de tornar conhecidos a cada um a grandeza de sua majestade, o seu ser perfeitíssimo e infinito, digno de ser por todos amado, servido e temido, e a criatura por si mesma, vilíssima, indigníssima de comparecer diante de tão grande majestade, dando a cada um luz suficiente para conhecer-se, tal qual é a realidade. Mas, ao ver, esposa minha, que tudo isso não bastava, de novo instei com o meu amoroso Pai, a fim de que por minha causa, por meus méritos e pela complacência que punha em mim, se dignasse conceder a todos luzes mais poderosas, mais válidas e maior graça e ajuda especial. Dignou-se conceder-lhes isso por meu amor, ao verificar que essas novas luzes, ajudas e graças produziam o respectivo efeito em numerosas almas. Alegrei-me muito e rendi as devidas graças ao benigno Pai. Vi ainda como muitos abusariam delas e a si mesmas nem se emendariam. Senti grande desprezar e tornou-se muito amarga a alegria que experimentava por causa daqueles que os aproveitariam. Ofereci aquele pesar e amargura ao Pai, com muitas expressões de afeto e de grande estima por sua grandeza, mérito e bondade, em suplência por aqueles que abusavam de tantas graças que meu Pai lhes comunicava, a fim de que sua divina liberalidade e satisfação, e não ser desse modo o devido obséquio, a gratidão por parte daqueles obstinados. E isto aprazia muito o dileto Pai, que ficava plenamente satisfeito com estas minhas ofertas e atos de gratidão, como costuma acontecer no restante. À noite, êxtase e oração. Prosseguindo desta maneira nossa viagem à tarde, achando-nos no meio do campo sozinhos, sem provisão alguma, modo de abrigar-nos um pouco das intempéries da estação, tanto a mim como a querida mãe, ficávamos ali, entretendo-nos em sacros colóquios com meu pai. Falava-lhes eu com tanta graça e amor que ficavam consolados, e com isto tornava-se muito suave aquele sofrimento. Enquanto eu falava, caíam os dois em êxtase por causa da alegria e do gáudio que seu espírito experimentava. Suplicava ao Pai se dignasse mantê-los naquele regozijo até o despontar do dia. Atendia, meu querido Pai, durante o tempo em que estavam assim enlevados em Deus e privados dos sentidos, punha-me de joelhos em terra, os olhos elevados ao céu, os braços estendidos em cruz, e fazia de mim oferta total ao Pai. Alegrava-se muito o dileto Pai ao ver-me naquele ato tão humilde, e mais ainda aprazia-lhes ouvir meus afetos e as ofertas de mim mesmo.
Abriam-se os céus e todos os coros angélicos contemplavam-me, atônitos diante de seus Deus humanado naquela posição. Também eles, conhecendo a complacência que em mim punha o Pai, alegravam-se e experimentavam um novo gáudio. Adoravam minha humanidade e a divindade que lhe era unida em mim, e cantavam novos cânticos de louvor ao Deus Altíssimo pelas obras maravilhosas que em mim realizava. Pedia depois ao Pai, pelo prazer que lhe dava, que se dignasse mostrar-se propício a todos os meus irmãos e recebesse com prazer e complacência seus atos e reverência, obséquios, súplicas e ofertas, uma vez que ele não poderia depositar naqueles atos a complacência pela qual eu anelava, por serem praticados com muitas imperfeições, oferecia-lhe os meus atos em suplência das omissões deles. Assim com prazer, vinha meu Pai comprazer-se também neles e muito mais me demonstrava o seu agrado quando os meus irmãos se ofereciam ao Pai unidos aos meus, porque em virtude de minhas obras, todos os outros atos adquiririam grande valor. Ao invés, sim, a virtude dos meus, seus atos dariam pequeno gosto ao Pai, ao qual, por ser perfeitíssimo, não agradam os atos imperfeitos. Se não forem acompanhados de meus atos a valorizá-los e aperfeiçoá-los a eles, de maneira a trazer-lhe gosto e complacência, em vista do amor que a, me dedica e do prazer que eu lhe dava em todas as minhas ações e operações. Agradecia em seguida ao Pai pela complacência que tinha em mim e ainda agradecia-lhe por parte de todos os que se exercitavam em semelhantes atos e pela complacência que neles depositava, por meu amor. Pedia-lhe inspirar ao coração de todos os meus irmãos irem praticando continuamente semelhantes atos, a fim de que o Pai pudesse se comprazer neles e eles obtivessem todas as graças que o Pai costuma comunicar com grande liberalidade a quem se afadiga para dar-lhe gosto. Prometeu-me fazê-lo, o dileto Pai, como de fato vi naquele instante que o realizaria com paterna providência e amor. Verifiquei que muitos nisto agradar-lhe-iam e servir-se-iam a seus divinos impulsos. Por esta razão alegrei-me e rendi-lhe também, por parte deles, as devidas graças. Vi, porém, ainda que muitos abusariam e não dariam ouvido aos impulsos divinos, e com isto se lhe tornariam mais odiosos dos que agradáveis, por não quererem corresponder às divinas inspirações. Seus atos não têm mérito algum na presença do Pai, porque ou não o fazem ou não praticam ações cheias de imperfeições e defeitos, e sem desejo algum de lhe aprazer. Afligia-me muito por eles e experimentava imenso pesar, por ver meu Pai privado daquele agrado e eles ainda privados do mérito. Procurava satisfazer por isto ao Pai, oferecendo-lhe o prazer que tinha em mim. Para aqueles procurava obter mais luz e graça, com novos impulsos e estímulos ao coração. Eram válidas para grande número as minhas súplicas, mas não era para outros, devido à sua persistente obstinação e dureza. Súplicas matutinas. Estive assim a noite inteira, e havendo minha dileta mãe e seu esposo José recuperando os sentidos, genuflexos adoraram comigo ao meu pai, e em seguida renderam graças pelo favor recebido. Tendo estado por aquela noite privados de me verem, fizeram muitos atos de amor, porque verdadeiramente seu coração fixara-se em mim seu tesouro. Agradaram-me aqueles atos e com amor recíproco demonstraram-me muito afeiçoado a eles. Oferecia todos aqueles atos de amor ao Pai e pedia-lhe se dignasse inspirar ao coração de todos os meus irmãos semelhante sentimento de amor para com ele e para comigo. Fizesse seu coração fixar-se sempre nele como único objeto de amor, e ao estarem por algum tempo privados da estreita união com ele,
em consequências das várias ocupações que os respectivos estados comportam, voltassem logo a se lhe unir com maior ânimo e fervor. Para meu pai inclinar-se benignamente a secundar este desejo e pedido, e agradecia-lhe com todo o afeto de meu coração, como se houvesse concedido à minha pessoa todas as orações conferidas a meus irmãos. Efetivamente, condescendia à minha petição e inclinava-se benignamente a beneficiá-los. Meus irmãos realmente, esposa minha, eram em tudo e por tudo muito indignos e incapazes de obter qualquer graça de meu pai. Mas eu, que conhecia a insuficiência e incapacidade deles, fazia tudo aquilo que lhes era necessário, visando torná-los agradáveis ao meu dileto pai, a fim de merecerem seu amor e as suas orações e as suas graças. Desagradava-me muito, porém, sua ingratidão para comigo, pois como se eu nada tivesse feito por eles, jamais se recordam de mostrar-se-me gratos, nem sequer por um único ato de agradecimento. Desagradava-me muito ver a pouca correspondência para com meu pai, e desagradava-me muito ver e as muitas graças a eles comunicadas. Por isso, atinente a meu pai, suplicava em razão de suas faltas. No que respeita à minha pessoa, tudo sofria de bom grado, compadecia-me deles e excusava-os perante o pai, que via muitas vezes irado por causa da ingratidão demonstrada para comigo. E eu sempre me excusava, em troca da ingratidão, obtinha-lhes novas graças e favores, querendo em tudo retribuir-lhes o mal com o bem. Oferecia em seguida essa minha caridade para com eles ao Pai, que assim ficava aplacado e satisfeito. Pedia-lhe ainda, em virtude desta caridade, se dignasse inspirar sentimento semelhante a todos os meus irmãos, para que se exercitassem em atos idênticos, à minha imitação, isto é, retribuíssem com o bem a quem lhes fizesse o mal, e orassem por estes, obtendo-lhes as graças necessárias à salvação e à emenda dos defeitos. O Pai prometeu realizá-lo e mostrou-me quão pouco se exercitariam nesta virtude os meus irmãos, e quão pequeno o número dos que me imitariam. Vi, esposa minha, quão pouco secundariam esses meus desejos, enquanto parece querer cada um, de algum modo, fazer o bem a quem lhe é grato. Mas a quem não lhe é grato, ou lhe desagrada, não há quem lhe retribua com o bem ou o de prazer, ou de prazer. Senti com isto grande pesar e voltei a orar ao meu Pai, que lhes concedesse nova graça. Máxime é o que se aplicam de coração à imitação de minhas virtudes. Nesta reiterada súplica prometeu-me o Pai nova graça para todos, mas especialmente para os supramencionados. Vi como tinham eficácia as súplicas reiteradas e que a nova graça concedida por meu Pai os estimulava ao exercício de tão rara virtude. Nos corações de muitos produziu aqueles efeitos por mim ambicionados e requeridos com tanta instância. Consolava-me com isto e dava muitas graças ao Pai pela graça a eles concedida, e pedia-lhe comunicar-lhes cada vez mais novas graças, e se dignasse fazer-lhes também experimentar aquela doçura e suavidade do Espírito, que em semelhantes atos costuma comunicar às almas virtuosas e perfeitas. Tudo me prometeu o Pai, e eu de novo lhe agradecia e o bendizia. Sua pessoa santifica os lugares. Ao raiar do dia, as rendidas e devidas graças ao Pai, prosseguíamos viagem. Todos aqueles lugares, porém, onde repousava e passava a noite, ficavam santificados e consagrados por se ter ali demorado a minha pessoa. Pedi ao Pai se dignasse
fazer com que aquele terreno onde havia me demorado entretido com ele produzisse frutos de santidade, isto é, fosse habitado por pessoas que, abandonando o mundo, se retirassem à solidão para viverem uma vida inteiramente perfeita e santa. Lá se tornassem perfeitos e resplandecem neles toda virtude e santidade. Prometeu-me fazê-lo, ó Pai, como efetivamente em seguida o realizou. Com o correr do tempo, naquele deserto habitaram homens santos, nos quais resplandecia toda a virtude e perfeição. Alegrava-me muito com isso e rendia ao Pai afetuosíssimas graças, deixando todos esses lugares por onde eu passava acumulados de bênçãos celestes. Os cânticos de Maria e Jesus. Continuando assim o nosso caminho, íamos louvando o Pai e a dileta mãe cantava hinos de louvor. Apreciava muito aquele canto suave, pois vinha de um coração inflamado de amor por mim. Algumas vezes, ao ver a querida mãe e José, muito aflitos e cansados pela longa viagem, alçava minha voz. Embora fosse menino bem pequeno, e prestando louvores ao meu querido pai, fazia-os experimentar um paraíso de alegria. Isto, contudo, muito raramente. Mas, quando o fazia, a querida mãe e José caíam em êxtase, e toda a corte celeste dos espíritos angélicos tinha nova e incomparável alegria, e ficava a ouvir-me em atitude humilde. Aprazia muito ao meu pai, que com isso muito se alegrava. Oferecia-lhe depois esses louvores em nome de todos os meus irmãos para suprir as omissões deles a este respeito. Pede alimento ao Pai. Chegada a hora de tomar algum reconfortante para sustentar a humanidade e achando-nos de fato sem coisa alguma que pudesse nutrir, pedi ao Pai se dignasse prover-nos em tamanha necessidade, e podendo fazê-lo, não o quis antes de chegarmos à hora determinada por meu Pai. Sempre lhe pedi a ele, como filho obediente e em tudo submisso. Ao Pai aprouve enviar o socorro necessário por meio de seus anjos. Assim nos alimentamos e rendemos depois as devidas graças ao Pai. Reiterava no íntimo os atos que já assinalei a este respeito. Cada vez que tomava algum alimento para a substância de minha humanidade, suplicava ao Pai dignasse nutrir todos os meus irmãos com a sua infinita providência e se dignasse ainda nutrir as almas de todos com a abundância da graça, as santas inspirações e a divina palavra. Saiba também, esposa minha, que da primeira vez que me nutria e comecei a comer o pão material, pensei em preparar novo alimento a todos os meus irmãos, a fim de que com esta comida pudessem viver vida nova, a saber, vida perfeita e vida de amor. E pensei unir ao pão material a minha humanidade e divindade conjuntamente. Desde então iniciei a preparação de tão grande dom a todos os meus irmãos. Eu o pedia continuamente a meu Pai, para sua complacência e divino beneplácito. Mas disto falarei depois em seu lugar. Os ídolos derribados. No entanto, prosseguindo assim nosso caminho, às vezes encontrávamos alguma cidade onde eu entrava com a minha mãe e José. Lá pedíamos esmola de porta em porta. Por muitos não era negada. Todavia, antes de lá ingressar, pedia ao Pai se dignasse destruir todos os ídolos daquele lugar, à minha entrada. Efetivamente, atendia-me nisto o Pai dileto. Sentiam-se os espíritos infernais expulsos de seus simulacros, por minha virtude e pelo poder de divindade que em mim se encontrava, embora não lhes fosse manifesto o mistério divino. Alegrava-me muito, esposa minha, quando isto acontecia. Rendia afetuosas graças a meu Pai e pedia-lhe que fizesse coisa semelhante em todas as almas de meus irmãos. Ao penetrar neles a divina graça, por virtude minha,
fossem destruídos todos os seus afetos desordenados, abatidos e vencidos, todas as paixões viciosas que, à guisa dos ídolos, fazem-se por eles adorar, ficando a razão subjugada e dominando essas paixões viciosas. Mostrava-se nisto um pouco renitente o pai, por causa da indignidade de meus irmãos, que não merecem desse Espírito divino, que não merecem, desça o Espírito divino para habitar neles pela graça e o amor, por se acharem em estado culpado e serem odiosos ao Pai, e por isto incapazes da graça e favor divino. A graça divina não pode entrar em tais almas para lá permanecer, por serem inimigas de meu Pai e odiadas por ele, devido ao pecado que ali se encontra. Como sabia de tudo isto, redobrava as instâncias e suplicava-lhe se dignasse antes preveni-las com santas inspirações e auxílios, potentes e válidos para conhecerem o estado em que se encontravam e dar-lhes luz e virtude, a fim de expulsar de si a culpa e assim se tornarem capazes de receber as graças que eu já lhes impetrava. Diante disso, inclinou-se meu pai com toda benignidade, pois não sabia opor resistência a minhas duplicadas súplicas. Em vista do imenso amor que me dedicava, e enquanto eu lhe recordava frequentemente as promessas que me fizera, isto é, mesmo que eu pedisse tudo o que queria, tudo obteria dele. Tendo-me já concedido a graça que eu lhe rogava, fez-me ver como efetivamente a exerceria para com todos e como tamanho benefício seria mal correspondido por meus irmãos. Vi então a multidão inumerável daqueles que abusariam de tantas ajudas e graças, rejeitando as inspirações divinas, não dando ouvido aos impulsos da graça, que procurava habitar neles para ali permanecer e libertá-los da dura escravidão de suas paixões perversas. Ó esposa minha, quanta aflição trouxe essa dureza e resistência ao meu coração, que ardia no desejo da glória e a honra de meu Pai e da eterna salvação deles. Ofereci ao Pai as minhas aflições e supliquei-lhe com duplicadas instâncias que não desistisse, nem se retisse, nem se retirasse com seus divinos impulsos e auxílios poderosos. O Pai benigno, para consolar-me em tamanha aflição, prometeu-me fazê-lo efetivamente. Fez-me ver os efeitos admiráveis que, por fim, operariam em muitas almas as repetidas inspirações e potentes impulsos. Consolei-me com isto e rendi muitas graças ao benigno e misericordioso Pai. Agradeci-lhe também por parte das mesmas, porque apesar de inteiramente indignas e não merecedoras de tantas graças, se dignou conceder-lhes, somente por bondade e misericórdia, as minhas instâncias. Ciente de que, se a criatura recusa uma vez admitir em si as graças de seu Criador, torna-se indigna delas e incapaz de recebê-las ulteriormente. Instei com o dileto pai que não procedesse com elas conforme o direito e a razão, os quais na realidade o exigem, mas segundo a multidão de sua misericórdia. O benigno pai aceitou esta minha nova súplica e atendeu-a com rescrito de graça, querendo comprazer-me em tudo. Quando às vezes se mostrava um pouco renitente, eu lhe dizia: Pai, bem conheces que nisto não busco a minha glória, mas a tua, não a minha utilidade, mas a das criaturas que formaste a tua imagem e semelhança, e chamaste e destinaste a posse de teu reino eterno. Ao ouvir isto, o pai inclinava-se com toda benignidade e muito se comprazia. Mostrava-se benigno quando lhe falava que desejava a salvação daquelas criaturas que ele havia criado, à sua imagem e semelhança, e revelava para com elas grande amor e compaixão imensa, tendo conhecimento de que assim mais facilmente se inclinava a usar de misericórdia para com elas.
Frequentemente lhe o repetia, pelo prazer que nisto tinha, o qual de fato era muito grande, e assim como verificava nele um grande desejo da salvação de todos, o de sua santificação, todas as súplicas e pedidos que fazia tendiam a obter a santificação e a salvação de todos, sem exetuar um só, procurando esmola. Havendo entrado, pois, em certa cidade, e obtido o pai quanto desejava, rendia-lhe novas graças, pedindo depois esmola de porta em porta, como já disse, sem encontrar coisa alguma. Afligia-me por aquela ingratidão, suportava-a, no entanto, de boa vontade, com perfeita resignação, e tudo o que de contrário me sucedia. Suplicava ao Pai que, em virtude daquela resignação, se dignasse conceder a todos os que vão bater à porta a sua misericórdia, as graças que lhe suplicam e dar-lhes a esmola que me negavam, pois queria em tudo e por tudo retribuir o mal com o bem, e as repulsas com favores e graças. Depois de andar muito, encontrava-se enfim alguma coisa para comer. Então rendia graças ao Pai e pedia-lhe que, assim como finalmente havia encontrado o necessário para sustentar a minha humanidade, se dignasse consolar todas aquelas almas que, ao procurarem obter a sua misericórdia, as graças indispensáveis, ele as nega, ou por causa do demérito delas, ou por outros motivos seus. Ele, por fim, se dignasse consolá-las com a concessão do que tanto lhe pediam. O Pai prometeu-me fazê-lo com efetivamente e realiza, pois não há criatura alguma que lhe peça graça para a própria salvação, sem que ele, depois de dobradas instâncias, não lhe conceda quanto deseja. Jamais são desiludidas a oração prolongada e a prece continuada. Agradecia por isso ao Pai dileto e benigno, também por parte de todos aqueles que seriam consolados, e pedia-lhe se demonstrasse para com todos benigno e amoroso. Alimentam-se com alegria. Havendo, pois, encontrado alguma coisa para comer, saímos da cidade e, prosseguindo a caminhada, pusemos-nos a tomar aquele alimento necessário ao sustento da humanidade, do qual, por estarmos muito cansados e debilitados pela longa viagem, tínhamos tanto eu como a dileta mãe e José muita necessidade. Tomamos aquele alimento com grande alegria e, embora fosse bastante ruim, tornou-se tornou-se-nos asaz agradável e saboroso. Rogava ao Pai que, por esse gosto que sentia em nutrir-me com aquela esmola recebida, se dignasse dar gosto e sabor ao alimento que meus irmãos recebiam dos outros em esmola que, embora fosse o pior e sem sabor, via perfeitamente que seria dado aos meus irmãos pobres o pior, o que muito me desagradava. Não obstante, se dignasse meu Pai fazer com que lhes parecesse muito suave e agradável, como de fato acontece. Sente maior sabor pelo alimento ruim que recebam de esmola os meus irmãos pobres do que aquele que se experimentam os ricos, apesar de serem as suas iguarias as mais requintadas do mundo. Rendia por isso as devidas graças ao Pai, também por parte de todos os meus irmãos que se encontram em semelhante situação. Passagem por Belém. Continuando desta maneira a nossa viagem, antes de chegar à minha pátria, quis retornar a Belém, onde nascera, tendo também minha querida mãe e José idêntico desejo. Tomando o caminho da gruta, mais difícil se tornava a viagem, e maiores eram as incomodidades que pela estrada sofria. Abracei, contudo, esta nova tribulação, para ter a consolação de rever aquele lugar e deter-me um pouco ali, onde se operava o mistério do meu nascimento. Ofereci ao Pai esta minha nova opção pelo sofrimento e pedi-lhe que, em virtude disto, se dignasse perdoar a todos os meus irmãos a negligência e a delicadeza com as quais, para não sofrer algum incômodo, se descuidam de fazer o bem
e privando-se do consolo que lhes trazia tal prática, como ainda do grande mérito que adquiririam se o fizessem. Ficava satisfeito meu pai no referente à sua glória, mas meus irmãos eram privados do mérito e da utilidade, pois sem agir não podiam tampouco ter algum mérito. Com isso não se satisfazia o amor que lhes dedicava, e por isso orei novamente ao meu pai se dignasse inspirar-lhes o coração um vivo desejo de praticar o bem que podia trazer vantagem e consolo às suas almas. Fazia-o com impulsos asaz, poderosos para que pudessem superar qualquer dificuldade e abater o amor próprio, que faz o possível para fugir de qualquer ocasião de sofrimento, sob pretexto de conservação da saúde, como se essa estivesse nas mãos deles, e não nas mãos de meu pai. E alguém tivesse de perder a saúde para praticar o bem, e se o meu pai não tomasse cuidado deles, quando ao invés assistia-os de modo particular, eles não confiam em meu pai e não entregam todo o cuidado de si mesmos em suas mãos. O pai prometeu-me fazê-lo, na realidade, verifiquei que este respeito, como em tudo o mais, sua altíssima providência, e como condescende com tanta benignidade a tudo o que dele reclamai. Vi como muitos se prevaleceriam das graças e santas inspirações, e que a força dos divinos impulsos os levaria a superar o amor próprio. Este fato muito me alegrava, tanto pelo contentamento e a glória de meu pai, como também pela vantagem e consolo deles. Vi muitos ainda que seriam superados pelo amor próprio e que neles produziam efeitos e inspirações e impulsos divinos. Senti grande pesar por verificar serem tão pouco estimadas as graças de meu pai e pela privação do mérito que eles teriam podido adquirir. Tornava a orar ao dileto pai que não desistisse das graças costumeiras para com eles. De fato, contemplava como meu pai jamais cessaria de inspirar aos seus corações tudo o que lhe pedia. Ficava, esposa minha, muito admirado e simultaneamente confuso ao ver a grande paciência de meu amoroso pai. Teria querido ser todo inteiro, língua para louvá-lo e bendizê-lo, e inteiramente coração para amá-lo. Queria ter em mãos a vontade de todos os meus irmãos, para oferecê-la unida à santíssima vontade e modelada segundo a mesma. Ao ver que não podia tê-la e que meus irmãos queriam seguir a vontade própria contra toda a razão, afligia-me, sentia dor no coração ao ver tão pouco estimadas pelas criaturas a bondade, a paciência e a longanimidade de meu amoroso pai. Chorava copiosamente a tal vista, e era imensa a minha dor. Oferecia a dor e as lágrimas ao meu dileto pai, e suplicava-lhe com estas se dignasse satisfazer a sua justiça. O benigno e bondoso pai amorosamente as recebia e dizia-me com grande amor: Filho, por mim infinitamente amado, fico plenamente satisfeito com tudo o que me ofereces, e nisto tenho minha complacência. Agradecia muito ao meu pai, e oferecia-me todo a ele, suplicando que retirasse de mim as satisfações requeridas por sua divina justiça, pelas faltas de todos os meus irmãos, como sabia que elas lhe causavam muito desgosto. Procurava eu satisfazer por elas, fazendo todas aquelas coisas que eram de seu gosto e satisfação, a fim de que, com isto, ficasse meu pai aplacado e usasse para com os meus irmãos aquela misericórdia e que por eles mesmos não mereciam. Na gruta. Havendo empreendido a caminhada para Belém, e tendo sido acompanhada desta maneira de sofrimentos aquela longa e atribulada viagem, redobrei as habituais ofertas a meu pai. Cheguei enfim à gruta onde nasci, entrei lá com minha querida mãe e José, seu esposo,
que de gáudio se desfaziam em dulcíssimas lágrimas, e nos prostramos para venerar aquele lugar consagrado pela minha pessoa. De fato, meu dileto Pai ordenou a uma multidão de anjos que de novo cantassem o Glória excelsis Deo, e abertos os céus descessem o coro por coro para adorar-me como Deus humanado. Estavam naquele tempo a querida mãe e José elevados em dulcíssimo êxtase, privados dos próprios sentidos, e eu apreciei aqueles aplausos e louvores que me davam os anjos e os doces amplexos de meu dileto Pai. Enquanto fruía de tantas delícias, recordei-me logo de meus irmãos pedindo ao Pai se dignasse usar de semelhante liberalidade para com eles. Quando empreendessem alguma coisa em seu serviço, e nisto muitos se afadigassem e suportassem sofrimentos, no fim se dignasse consolá-los, fazendo-os experimentar a doçura de suas divinas consolações, como também conseguissem a ambicionada meta de suas fadigas e dores. Prometeu-me ouvir meu dileto Pai, como realmente não deixo de consolar todos aqueles que assim agem, e de tal modo que muitas vezes são forçados a aclamar. Basta, Senhor, sua fraqueza não pode sustentar tanta alegria e tanta consolação de espírito, as quais, redundando até no corpo, falos ébrios de amor divino. Ó, quão fiel é o meu Pai em suas promessas! Por esta razão sentia grande pena ao ver meus irmãos tão inconstantes e tão propensos a faltar no que lhe prometem. Ver seu Criador cumprir as promessas feitas a eles e em minha pessoa, e em seguida a criatura tão instável e inconstante em cumprir o que promete ao seu Criador. Isto volto a dizer, muito me cruciava e afligia. Oferecia esta minha pena ao Pai com a minha constância e fidelidade em fazer tudo aquilo que lhe havia prometido para sua maior glória. Em suplência de todas as falhas de meus irmãos, pedia-lhe não se irritasse contra eles, mas se compadecesse de sua fraqueza e instabilidade. Meu pai, diante de semelhantes preces, mostrava-se muito compassivo e inclinado ao perdão por minhas instâncias, e manifestava-se aplacado para com eles por meio daquilo que eu lhe oferecia. Vendo tanta bondade, animava-me cada vez mais a pedir graças e favores para os mesmos. Louvava-os e agradecia-lhe tanto amor e caridade. Fazia-o tanto por parte de todos os meus irmãos e com grande amor, tanto dos meus irmãos e com grande amor. Tanto mais me conhecia suas faltas para com o benigno e amoroso Pai. Louvor de Maria, José e Jesus. A querida mãe e seu esposo José, depois de recuperarem o uso dos sentidos, e eu juntos louvamos ao meu Pai, agradecendo-lhe o amor e a liberalidade demonstrados para conosco. Oferecia-lhe aqueles louvores e ações de graças em suplência pelos que deixam de rendê-lo ao Pai ao receberem alguma graça particular. Como via que neste ponto meus irmãos seriam muito negligentes, uns por falta de gratidão, outros por deficiência de amor, outros por não reconhecerem o benefício, procurava, como em tudo o mais, suprir por todos, e meu pai ficava inteiramente satisfeito. A gruta santuário. Resolvidos já a partir para alcançar Nazaré, minha pátria, roguei ao Pai, já que aquela gruta onde nascera ficara santificada e consagrada por minha presença, porque ali permanecera e nela se operava tão grande mistério, o de minha natividade, se dignasse fazer com que naquele lugar jamais acontecesse coisa inconveniente. Ela fosse guardada por anjos e homens, e no mencionado lugar ele fizesse descer o seu espírito para comunicar à multidão de suas graças a todos aqueles que fossem para venerar o pavimento. O primeiro a receber-me em carne humana. Tudo me prometeu realizar o meu Pai, e obtive muito mais do que pedira. Padecimentos na viagem.
Havendo tomado algum alimento que encontramos de esmola, e rendidas novamente as devidas graças ao Pai, partimos para Nazaré. Foram muitas as tribulações nesta tão longa viagem. Algumas vezes consolou-nos meu Pai enviando o alimento por mãos de seus anjos. Outras, porém, deixava-nos sofrer fome, sede, frio e cansaço, agradando-se muito de ver-nos assim, resignados à sua vontade e contentes no meio de tantos sofrimentos. Regozijava-me de ver meu pai se comprazer tanto em mim. Agradecia-lhe e suplicava-lhe por aquele prazer que em mim tinha, se dignasse comprazer-se também nas obras de meus irmãos, praticadas por seu amor, e quando sofrem algo para cumprir a sua vontade. Embora a meu pai agrada um pouco as obras e sofrimentos deles, por serem cheios de imperfeições, não obstante, se unidos às minhas obras e aquilo que eu sofri, meu pai muito há de se comprazer, porque já a recordação do que eu operei e sofri por seu amor apraz-lhe muitíssimo, e não é possível não lhe agradarem e não regozijarem as obras que lhe são oferecidas, unidas às minhas. Agradeci ao dileto Pai tanto o amor e complacência demonstrados para comigo, porque pelo amor que me dedica, digna-se a prazer-se também nas obras ofertadas por meus irmãos, embora imperfeitas e indignas de agradecer-lhe, porque a meu Pai perfeitíssimo não pode agradar alguma coisa maculada de imperfeições, mas se unidas às minhas obras e aos meus méritos, agradam-lhe e ele nelas se compraz. Santíssimos discursos de Jesus. Prosseguindo assim nossa viagem com a habitual pobreza, mas com alegres e contentes, sabendo que tal era o gosto e a vontade de meu Pai, ia pela viagem discorrendo com minha querida mãe e com São José sobre a bondade, magnificência e liberalidade de meu dileto Pai. Eles, revigorados no espírito e no corpo pela suavidade de minhas palavras, continuavam a viagem com grande gosto. Fazia-lhes experimentar que de fato assim é, a saber, a uma criatura unida ao seu Criador, que a mantém em sua companhia pela graça e caridade, todos os sofrimentos, as fadigas, as tribulações, não servem senão para argumentar, para aumentar o amor ao seu Criador e fazer sentir prazer no próprio sofrimento e unir mais estreitamente a ele. Em Nazaré, avizinhando-nos na cidade de Nazaré, alegrava-se muito o meu coração por estar prestes a entrar ali. Amava-a com afeto particular, por ser minha pátria, e lá se haver operado o mistério inefável da minha encarnação. Alegrava-me ainda por ver o contentamento de minha querida mãe e do fidelíssimo José, e com grande júbilo apressávamos o passo. Oferecia ao Pai este contentamento, como também a pressa de ali entrar, e roguei-lhe que por isso se dignasse dar a todos os meus irmãos, enviados à própria pátria, que é o paraíso, nova solicitude de lá chegar depressa, e renovado júbilo e contentamento, se virem próximo e prestes a entrar, tivessem pressa, sim, de fazer obras santas, de praticar as verdadeiras e sólidas virtudes, de crescer no fervor e no amor ao meu Pai e de imitar-me perfeitamente no desprendimento total de todas as coisas do mundo e no amor das coisas celestes. E como eu, avizinhando-me de minha pátria, Nazaré, mais me distanciava do Egito, assim eles, aproximando-se do paraíso, sua pátria, mais se afastam do Egito do mundo e de suas ilusões e falsos ditames. Cresça neles um vivo desejo de entrar na celeste pátria. Prometeu-me fazê-lo o Pai, como realmente não deixou nem deixa de realizá-lo com tanto amor. Muitos de meus irmãos experimentam com grande consolação as suas almas. Agradeci, portanto, ao dileto e amoroso Pai, também por parte de todos os meus irmãos, e principalmente por aqueles que por negligência própria não o fazem, os quais eu via distintamente.
Ao Pai apraziam muito meus agradecimentos e todos os atos que eu realizava em suprimento das faltas deles, e pedia-lhes novas graças para eles. Amém. Fiat. Jesus, eu confio em vós.